Boa noite a todos. Boa noite. Graça e paz. Aí sim, glória a Deus. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Desde já eu quero aqui agradecer a presença de todos aqueles que estão nos visitando nessa noite. Louvamos a Deus pela vida de vocês aqui presente. E que vocês voltem mais vezes, esse é o nosso desejo. Se você não faz parte de nenhuma igreja evangélica, seja muito bem-vindo, as portas da igreja estão abertas para vocês. Se vocês já fazem parte, de uma igreja evangélica, estão aqui nos visitando por algum motivo, algum motivo de força maior, então leve aqui o nosso abraço ao seu pastor, tá bom? Mas que Deus abençoe sua noite hoje, que o Senhor possa falar ao seu coração, mas não só ao coração de vocês, mas aos nossos corações, amém? Não sei se quando você saiu de casa para vir para cá, ou quando você acordou pela manhã, se existiu uma expectativa no seu coração por esse encontro de hoje à noite. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei qual foi ou qual é a motivação que você veio para esse lugar. Sinceramente, eu espero que o teu coração esteja ansiando por aquilo que o Senhor irá falar com você. Eu espero sinceramente que exista uma expectativa tão grande, tão grande, tão grande, de você ver algo, diferente na tua vida, a partir da palavra que o Senhor trouxe para mim em primeiro lugar e para vocês. Espero sinceramente que os nossos corações estejam apaixonados por Jesus, por tudo aquilo que nós cantamos e declaramos nessa noite, que Ele é bom, que Ele é grandioso, que toda a honra, que toda a glória, que todo o louvor seja para Ele. Que todas as nossas forças, que todos os nossos movimentos, que todos os desejos do nosso coração, que todo o pensamento que vem na nossa mente, seja apontado para Ele, seja entregue nessa noite para Ele. Por isso, eu queria fazer um exercício logo no começo dessa mensagem com vocês. Se possível, tire tudo aquilo que está no teu coração e deposite na mesa do Senhor nessa noite. Deixa Ele vazio. Faça um exercício da fé. Faça um exercício do crer. Eu vou te dar aí 1 minutinho, para que você, se quiser ficar com os olhos abertos, fechado, ore ao Senhor e fala: Senhor, nesta hora, eu quero me desvaziar de mim mesmo. Mais do Senhor e menos de mim. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, porque eu sei, através da tua palavra, eu tenho uma convicção no meu coração, através da tua palavra, que o Senhor está nesse lugar, porque foi uma promessa do Senhor, que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ore ao Senhor, querido. Deposite tudo aquilo que tem te atrapalhado, tudo aquilo que tem roubado um tempo do Senhor, deposite na mesa do Senhor. Senhor, depositamos tudo, Pai, tudo diante do Senhor nessa noite. Que
seja feito o teu querer e a tua vontade, Senhor. Tu sabes, ó Deus, como nós entramos nesse lugar. Sabe exatamente como eu me encontro aqui, Senhor. Só o Senhor tem o poder de sondar os nossos corações. Só o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Por isso queremos colocar diante de Ti a nossa vida e pedir, Deus, encarecidamente, que o Senhor fale conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Uma coisa que eu gostaria muito que vocês levassem hoje daqui é: Jesus, Ele é suficiente na minha vida e na sua vida. Ponto. Se eu tivesse que ir embora aqui agora, eu gostaria muito que vocês guardassem isso e que vocês levassem isso daqui. Olha, Ele é suficiente. Não importa o que eu estou passando, não importa os meus medos, não importa as batalhas, não importam as circunstâncias. O que importa é, Ele é suficiente. Ele é suficiente. A graça dele me basta. A graça dele me basta. Amém? Gostaria muito que, ainda que eu estivesse falando aqui, se você esquecesse tudo, lembre-se apenas disso, porque foi exatamente isso que o Senhor encheu meu coração nesses dias. Filho, eu sou suficiente. Por que andas inquieto? Por que a tua alma está perturbada? Por que você está com medo? Por que que você se amedronta diante de uma grande batalha? Por que que você está se apequenando diante de um gigante? Eu sou, diz o Senhor para mim e para você nessa noite. E eu tenho certeza absoluta que nessa noite, alguém aqui, se não todos, precisam ouvir essa palavra. Jesus é suficiente na tua vida, querido. Nada nos falta. Ele é suficiente. E como é bom saber disso. Como é bom saber que Jesus é Deus. Como é bom saber que Jesus se sacrificou, foi crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está aqui conosco. Como é bom saber disso. Como é bom lembrar dessas verdades. Como é bom estar apaixonado por Jesus. Como é bom. Ontem fomos fazer uma viagem até São José dos Campos, visitar uma igreja, a igreja da cidade em São José dos Campos. E como foi bom encontrar pessoas apaixonadas por Jesus, apaixonadas e com o desejo de obedecer a sua palavra. Como foi bom! Como foi bom perceber que de fato o maior acontecimento na vida de um homem e na vida de uma mulher foi ser encontrado por Jesus. Ser encontrado por Ele, ser atraído, ser amado primeiro por Ele. Como é bom! Como é bom saber que esse encontro foi impactante. Foi inesquecível. Eu tenho certeza que você se lembra, alguns se lembram exatamente a data, a hora que se encontraram, ou melhor dizendo, que Jesus os encontrou. O mais glorioso, o mais belo, a coisa mais magnífica que poderia acontecer nas nossas vidas, foi exatamente esse encontro. Amém, querido? Você crê nisso?
ainda que você ganhasse 3 milhões de reais hoje, não seriam comparado ao encontro com Cristo na minha e na sua vida. E isso nos leva cada vez mais a desfrutar sabe, a deslumbrar a maravilhosa santidade do poder de Deus. Relatos dizem que para alguns foi um amor à primeira vista. Imediatamente ficaram apaixonados. Se a gente olhar para os discípulos, imediatamente quando Cristo encontra eles, eles abandonam tudo para seguir a Cristo. Alguns largaram as redes e seguiram a Cristo. Outros largaram os seus pontos ali que estavam, por exemplo, Mateus de coleta, e seguiram a Cristo. Foi um encontro impactante. A história desses homens e as nossas histórias foram mudadas a partir do momento em que encontramos Jesus. O mundo mudou a partir do momento que ele pisou nessa terra. E isso é sensacional. Olhar aquela igreja, olhar aquelas pessoas apaixonadas por Jesus, reacendeu algo muito mais forte dentro do meu coração. E eu já não tinha dúvida que a mensagem hoje seria: Jesus é o suficiente. E quando aquelas pessoas começaram a testemunhar como que eles conseguiram fazer aquele mega templo para 5.000 pessoas, o púlpito deles vai daqui, lá no muro da Rádio Cultura, se eu não estou enganado, o tamanho do púlpito deles. E não é pela magnitude da construção, não é isso, mas foi pelo grande feito, o testemunho que eles contaram como Deus fez tudo aquilo. E eles não gastaram uns centavos, Deus levantou pessoas para fazer doações. Quando estamos dentro do propósito, quando estamos apaixonados por Jesus, as coisas começam a acontecer. Os milagres de uma forma abundante começam a acontecer. E já fazem 4 semanas, se não estou enganado, que nós estamos em que texto mesmo? Uau, vocês estão demais! 4 semanas falando sobre Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Calma aí, Amaury, não é esse não. E hoje nós falaremos o quê? Capítulo 2. Só que agora nós vamos para o versículo 8 e 9. Eu não sei por que a gente não consegue sair de Colossenses capítulo 2. Mas vamos lá, Mauri, por favor. Colossenses, abra sua Bíblia aí comigo, por favor, você que trouxe ela no aplicativo. Olha, vamos exercitar junto a leitura. Se você não trouxe a Bíblia, ela física, de papel, ou também esqueceu o seu celular, graças a Deus você esqueceu o celular em casa, você pode acompanhar aqui, que o Amaury vai colocar com excelência, né, Amaury? Esse texto para nós meditarmos juntos. Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8 e 9. O texto vai dizer assim: cuidado. Repita comigo. Cuidado. Cuidado. Viu? Cuidado. Que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, olha que lindo isso, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Só o comecinho do versículo 10, Amaury, desculpa. Também nele estáis aperfeiçoados. Aqui está bom. Amém? Cuidado, não se deixe enganar. E como já foi pregado várias vezes aqui, uma das formas para nós não sermos enganados
e nem dar ouvido às sutilezas, nós precisamos estar baseado nas Escrituras. Nós precisamos ler a Bíblia. Ler as Escrituras é uma questão de sobrevivência para nós. Fomos também orientados à prática da oração. Então, que a leitura bíblica e a oração seja um estilo de vida nosso. Porque senão nós seremos facilmente abatidos por vãs filosofias, por sutilezas que vêm nos nossos ouvidos, seja num ambiente de trabalho, num ambiente acadêmico, seja dentro da família, no convívio com os amigos. Por isso a importância de estarmos pautados nas Escrituras. A sociedade constantemente nos diz que precisamos sempre de algo a mais para sermos completos, para termos sucesso, reconhecimento, bens materiais, muitas das vezes um corpo perfeito, outras vezes muito dinheiro. Mas o que mais vemos diante destas pessoas é uma falta de paz, uma falta de alegria plena, uma falta de realização, de sentido para a vida. Porém, a Bíblia declara que tudo o que o coração humano realmente precisa encontra-se em Jesus Cristo. Ele é suficiente para nós. Paulo, já vimos aqui o contexto desta carta, não vou repetir, mas Paulo escreveu a carta aos Colossenses porque falsos ensinamentos estavam tentando adicionar regras, práticas místicas e filosofias humanas à fé cristã. Então estas coisas estavam entrando dentro desta comunidade e trazendo seríssimos prejuízos à fé. Ele responde a esses ataques, dizendo nas entrelinhas da carta que Cristo é suficiente. É a mesma coisa que ele chegasse ali para os Colossenses e falasse assim: Colossenses, acorda, ei, não dê ouvido a essas coisas. Jesus Cristo é o suficiente, nada vai faltar a vocês se vocês obedecerem a sua palavra. Quem tem Cristo tem tudo o que realmente importa. Quem tem Jesus, quem vive um relacionamento íntimo com Ele, tudo o que essa pessoa precisa, ela recebe. Então, nós vamos perceber que nas entrelinhas dessa carta, o apóstolo Paulo está dizendo assim para eles: olha, Jesus, Ele é suficiente para transformar as nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Então, Jesus é suficiente para transformar qualquer coração e qualquer vida. Mudar o coração humano é impossível sem Cristo. Ninguém muda ninguém. Muitas das vezes estamos casados e achamos que nós iremos mudar as nossas esposas, ou as nossas esposas serão mudadas porque eu estou dizendo isso ou aquilo. Mudar o coração humano é impossível sem Cristo. Nós conseguimos mudar hábitos, mas só Jesus muda a natureza. A mudança cristã não é na força da vontade, não é também no pensamento positivo, não é também em regras religiosas. É um novo coração vivendo uma nova vida pela ação do Espírito Santo que habita em mim e em você a partir do momento que nós se relacionamos com Cristo, a partir do momento que Ele nos encontrou e nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas.
Não é você tentando ser parecido com Jesus. É Jesus vivendo em você. Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai falar sobre isso. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A mudança é resultado de um relacionamento com Ele. De cada vez mais desejar conhecer e conhecer Jesus. E ser apaixonado por Ele. E isso não vem com um esforço bruto. É o impacto que Cristo traz em nossas vidas, de verdade, que nos leva a desejar a conhecer e conhecer. E quando o apóstolo Paulo vai dizer, no versículo 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude, ele está querendo dizer assim, olha, na casa, ela está cheia, em Cristo, Cristo está cheio, está transbordando de tudo aquilo que você precisa, basta você ir até Ele, basta você cultivar um relacionamento com Ele, todas as tuas necessidades serão supridas. Mas a grande chave aqui, é que é isso que precisa nos motivar. A mudança é resultado de relacionamento, de cada vez mais buscar o papai, buscar a Deus, buscar a Jesus, o seu Filho. Ele muda nosso coração antes de mudar o nosso comportamento. Ele faz aquilo que você não pode fazer. E um exemplo aqui é a largata. Ela se entrega ao casulo, e a natureza, o processo, faz o resto até se tornar uma bela borboleta. Assim é a pessoa que se entrega para Cristo, no ato do encontro. Ela se entrega para Cristo, e a mudança é o processo da santificação, que acontece de dentro para fora. Jesus é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19, vai dizer assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Salmo 23, 1, vai dizer o quê? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará, ou nada terei falta. Jesus é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Quando Cristo é o centro da nossa vida, a ansiedade, ela perde a força, a insatisfação perde a voz, comparação perde espaço dentro dos nossos corações. A alma que está tão perturbada encontra descanso. Quantos nessa noite precisam de descanso para os seus corações e para as suas almas? A palavra que já foi dita aqui, pregada, vai dizer que Jesus é o nosso descanso. Lembra? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Quanto mais Cristo em mim, menos eu preciso das coisas materiais. Quanto mais Cristo em mim, mais eu percebo que essas coisas não são tão importantes como eu achava e imaginava. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo vai dizer algo magnífico, sensacional, algo de alguém que teve esse encontro impactante,
teve as necessidades supridas ao ponto de poder dizer essa verdade tão linda. Olha o que ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de quem? De Cristo, desse impacto, desse encontro, dessa vida, desse relacionamento com Ele. Então, quando nós estamos em Cristo, quanto mais Cristo em mim, menos eu preciso de outras coisas. E ele vai continuar no versículo 8: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Isso não é sensacional, querido? Isso não é magnífico? Essas verdades não são magníficas? Muitas vezes eu me vejo correndo atrás de coisas, muitas vezes eu me vejo preocupado com o futuro meu e da minha esposa, com o futuro do meu filho, me vejo preocupado com essas coisas. Eu começo a correr atrás e ficar pensando, não que é errado, tá bom? A gente pensar lá na frente, já ouvimos aqui, a planejar as nossas vidas, mas sempre diante dele. Não é errado fazer um investimento financeiro, desde que seja direcionado por ele. O que é errado é nós acharmos que esses métodos irão solucionar as nossas vidas, porque ele é suficiente. Quantos testemunhos tivemos? Quarta-feira tivemos um testemunho aqui de uma pessoa que não tinha dinheiro para pagar a faculdade da sua filha, não tinha dinheiro para pagar o estudo da sua filha, mas quando a filha atingiu a idade da faculdade, o que aconteceu? Cristo foi o suficiente, pois a filha dessa pessoa está estudando numa faculdade, fez pós-graduação, fez mestrado sem gastar um centavo. Por quê? Porque Ele é o suficiente, é nele que precisamos depositar todas as coisas. Mas quão é difícil isso, como é difícil colocar essas coisas e descansar o coração num mundo tão cruel, que muitas das vezes nos oprime de tal forma. Então, quanto mais Cristo em mim, menos eu preciso se preocupar com essas coisas. Sim, deveras considero tudo como perda. Olha que lindo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Jesus é suficiente para dar sentido à vida. Quantos de nós andávamos perdidos, com um vazio do tamanho de Deus dentro de nós? Quantos de nós procurávamos a felicidade em coisas aí fora? Quantos de nós procurávamos a alegria em coisas que jamais poderia nos dar alegria plena, eu estou dizendo. Jesus é suficiente para dar sentido à minha e à sua vida. João capítulo 6, versículo 35, ele vai dizer que Ele é o pão da vida. João 14, versículo 6, vai dizer que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Ele é tudo para nós. É Ele que direciona, é Ele que dá sentido às coisas, quando vivemos dentro do propósito que Ele traçou. Você sabia, né? E você sabe, na verdade, que nós estamos nessa vida por um propósito. Lembra dos livros 40 dias? Que nós estudamos, meditamos. Lembra? Nós temos um propósito. Deus traçou um propósito para nós. Existe um vazio no coração de cada homem, de cada mulher que ainda não se encontrou com Cristo. Por isso a gente percebe uma busca desenfreada aí fora por prazer, por felicidade, e desencadeando tudo isso em muitas decepções, frustrações, vícios. Vivemos uma sociedade que
A sociedade que a gente vive hoje, os homens, por exemplo, nunca beberam tanto álcool quanto essa geração. Nunca usaram tanta droga como essa geração. A busca por um prazer que nunca vai vir, a não ser em Cristo Jesus. Mas aí fora, o que dizem? Usa isso, toma isso, olha essa receita de felicidade. Mulheres que já têm um corpo perfeito, mas estão em busca de algo muito mais e acabam morrendo numa cama, em busca de algo que elas nunca irão encontrar, em busca de um prazer que nunca irão encontrar. Tudo no mundo é incompleto e temporário, porque dinheiro, quando ele não acaba, ele vai ficar aí, para traça, corroer, comer. A beleza passa, o físico com o tempo não é mais o mesmo. Devemos cuidar da saúde, já foi pregado aqui também. Devemos cuidar da saúde, devemos tomar cuidado com a alimentação, devemos beber bastante água. Mas Cristo é permanente, Cristo é eterno, é fiel, e a sua palavra dura para sempre. Mateus 24:35 vai dizer assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus Cristo é a resposta que nós precisamos para o vazio que muitas das vezes está em nosso coração, para o vazio que está na alma. Jesus, Ele é suficiente. O que o apóstolo Paulo está ensinando para essa comunidade é que nele habita a plenitude da divindade. Nele habita todo o poder, nele está transbordando tudo aquilo, como eu repito, que nós precisamos. Jesus é suficiente para a vida cristã. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou. Olha só, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou. Filipenses capítulo 4, versículo 3 vai dizer o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diante de todas as dificuldades que o apóstolo Paulo passou, diante de tantas humilhações, diante de tantos castigos, diante de 3 naufrágios, ele chega à conclusão que ele pode todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus é suficiente para uma vida cristã. João 15:5, Jesus vai dizer assim: sem mim vocês não podem fazer nada. Ele é suficiente. Precisamos sair daqui hoje convictos dessa verdade, firmados nessa verdade. Cristo não apenas nos salva, mas também nos sustenta, nos fortalece, renova as nossas forças. Como já foi cantado e dito e orado aqui, Ele é a cura, Ele é a água, que se você e eu provarmos, jamais teremos sede. Ele é a fonte do poder, da sabedoria e direção para o viver diário. Precisamos estar em Cristo e viver todos os dias para Ele. A suficiência de Jesus se manifesta na habitação do Espírito Santo dentro daqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa obra de Cristo é aplicada continuamente em nós. Quando buscamos satisfações em posses, quando buscamos satisfações em status e hoje, queridos, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo. Está iluminando a nós.
Porque no mundo das redes sociais, no mundo na qual hoje estamos vivendo, se nós não tomarmos cuidado, se eu não tomar cuidado, se talvez você não tomar cuidado, você buscará satisfação em posses, em status, em reconhecimento, tapinha nas costas. Demonstramos quando essas satisfações, quando identificamos essas satisfações dentro do nosso coração, estamos demonstrando que ainda nós não cremos plenamente na suficiência de Cristo. Quando tentamos lutar as nossas batalhas com as nossas próprias forças, quando queremos resolver as coisas do nosso jeito, e muitas das vezes achamos que o falar alto é o que vai resolver. Muitas das vezes achamos que é na discussão, ou é na briga, ou é no braço forte que iremos resolver. Então, quando queremos resolver as coisas do nosso jeito, nós estamos declarando que Cristo não é suficiente para resolver todas as nossas batalhas, todos os nossos problemas. Quando não descansamos, também declaramos que Cristo não é suficiente. E eu não estou falando de momentos que te pegam, um momento de aflição, como, por exemplo, a nossa irmã Derli hoje, que está tristinha, porque perdeu a sua irmã. Hoje tivemos um velório pela manhã. É um momento de tristeza, é um momento de luto, ok. O que eu estou dizendo aqui é que muitas vezes nós vivemos uma vida sobrecarregada. Vivemos uma vida cansada. Às vezes permitimos que o cansaço ocupa governo dentro do nosso coração. Isso não pode, não deve acontecer, porque Ele é suficiente. Ele chama eu e você a todo dia: vinde a mim, vinde a mim. Mas quando dependemos dEle, em oração, de novo a prática da oração. Querido, está com algum problema? Alguém tem se levantado contra você? Alguém tem caluniado você? Existe algo que você olha e não vê uma luz no fim do túnel? Você está vivendo aquelas noites do choro? Como é que está isso? Como é que está isso na tua vida? Põe em oração. Entrega para Ele, faça esse exercício de fé, entrega tudo para Ele, diga para Ele: Senhor, eu não vou abrir a minha boca. Sabe por que eu não vou abrir a minha boca? Porque o Senhor me ensina na crucificação, que o Cordeiro foi, apanhou, mas Ele não abriu a boca em obediência e submissão ao Pai, porque Ele sabia qual era o propósito da vida. E nós também precisamos saber qual é o propósito da nossa vida. O nosso propósito não é tirar a espada e cortar a orelha do soldado. O nosso propósito é entregar, é confiar, é descansar, é obedecer, é se submeter à sua palavra. Cristo é suficiente quando aprendemos a depender e descansar nele. Por isso precisamos de oração, precisamos da prática de oração, precisamos de fechar a porta do nosso quarto em secreto e ali orar a Ele, ali em secreto a Ele. Quando dependemos dele em oração, em obediência, em submissão, na sua palavra, começaremos a viver a plenitude da vida na qual Ele nos deu para viver. Outro, Jesus é suficiente para salvar. Sabia disso? Sabe aquele esposo que parece que quanto mais você ora, mais ele se levanta contra? Sabe aquela esposa que parece que quanto mais você busca, mais ela se levanta contra? Sabe aquele filho que parece que quanto mais você busca, mais longe ele fica? Isso te traz um nó na garganta, te traz um medo. Jesus é suficiente para salvar. Atos capítulo 4, versículo 12, vai dizer assim: e não há salvação em nenhum outro,
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo. A salvação não é uma conquista e nunca será uma conquista humana. Não é um nível espiritual para se alcançar. Não é um prêmio para os bons comportamentos e as boas obras. Não é esforço e nem perfeição humana. A salvação é um presente de Deus para mim e para você. É um presente completo, garantido pelo sacrifício na cruz. Jesus não disse, está quase feito. Ele disse, está consumado. Está pago a dívida deles. Eles estão libertos. João 19:30 vai falar sobre isso. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 vai dizer assim: pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, nem vem das obras, para que ninguém se glorie. É graça. Jesus, de forma voluntária, se entregou por mim e por você. Quem tenta se salvar pelo esforço, anda sempre culpado, desanimado. Mas quem confia na graça, quem recebe esse presente dado por Deus, vive e vive livre do pecado, porque nós somos libertos, agradecidos sempre, a todo momento, a todo dia, com um culto de ações de graça. Seguros estão em Cristo. Pare de tentar merecer o amor de Deus. Ele já te deu, você já recebeu. Jesus é suficiente para nos dar a eternidade. Falamos isso hoje lá no velório. João capítulo 14, versículo 6, a gente já disse aqui que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Agora, olha que texto lindo de Apocalipse 21, 23. Amaury, por favor. A cidade não necessita de sol e nem de lua. O que você entende com isso? A cidade, ela não necessita, querido, nem de sol e nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, querido. Nós não precisamos de nada. O que nós precisamos é que essa glória de Deus resplandeça cada vez mais, iluminando aonde a planta dos nossos pés pisarem. Então, ao sair daqui, você crê que aonde você pisar a planta dos teus pés, o Senhor está contigo, está resplandecendo, está iluminando. Ainda que você ande no ambiente de trevas, ainda que você ande no ambiente de batalha, ainda que você pise no ambiente de luta, a vitória para aqueles que estão em Cristo é certa, querido. Basta esperar, basta descansar, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Essa é a verdade. Por isso que os nossos corações a cada dia precisam estar apaixonados por essas verdades. E essa paixão, ela vem através de um relacionamento com Ele, porque quando nós nos relacionamos com Ele, nós ficamos de boca aberta. Ontem, ao ouvir aqueles testemunhos, eu fiquei de boca aberta. A Rosilda olhou para mim e falou assim: nossa, vamos orar por esse terreno na frente aí? É isso mesmo. Por quê? Porque aquilo que Deus fez naquele lugar, levantando um homem. Eles já tinham construído um templo, um mega templo, já repito, 5.000 pessoas. Eles têm 4 cultos por domingo. 4 cultos no domingo. Então, 5, 10, 20 mil pessoas no domingo. Só que do lado tem um colégio, e um baita de um colégio. Simplesmente chegou um homem lá, um empresário, e disse assim: olha, eu quero doar uma quantia para a construção do colégio.
Porque o pastor te falou assim, olha, Deus colocou no nosso coração a construção de um colégio, só que a gente não tem dinheiro, vamos orar. E esse empresário estava no culto esse dia. Foram 15 milhões que alguém doou. Quando nós nos relacionamos com Deus, a boca fica aberta. E não tem como não nos apaixonar por esse Deus. Creia, querido, creia, não duvide, porque se você duvidar, você não vai receber. Creia, simplesmente creia, creia na palavra, creia nas promessas, ore, e quando você começar a orar, Deus vai começar a trazer sonhos, Deus vai começar a trazer promessas, Deus vai começar a trazer palavras para você, você vai começar a ser cheio cada vez mais, Deus vai te iluminar, vai resplandecer a sua glória, e aonde você estiver, aquilo que você tem orado, as coisas irão acontecer, se Ele prometer através da sua palavra. Agora, se a gente não lê, se a gente não ora, como ter um relacionamento com Ele? Como? E isso eu falo, mas eu sou desafiado a todo momento, porque muitas vezes o meu trabalho não permite. Eu oro ao Senhor e procuro separar um tempo, ou acorda mais cedo, ou vai dormir um pouco mais tarde. Mas é o alimento. A palavra de Deus é o alimento para nós. Você está bem alimentado hoje? Você está saudável? Você tem se alimentado bem? Tem comido uma comida de boa qualidade? Porque se você não tem, poxa vida, é muito triste passar por essa vida sem desfrutar dessas maravilhas de Deus. É muito triste passar por essa vida sem que a boca fique boquiaberta, com o poder e a manifestação desse Deus que é vivo e está passeando no nosso meio aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer que o Cordeiro é a sua lâmpada. Jesus não é apenas suficiente no tempo presente, mas também em toda a eternidade. Ele é o mediador eterno. 1 Timóteo 2,5 vai dizer sobre isso. E o Cordeiro que reinará para sempre. A comunhão eterna com Deus só é possível por meio de Cristo Jesus. Não há outro fundamento, outro nome, outra esperança, outra aplicação prática. Ele é suficiente. A certeza da suficiência eterna de Cristo traz descanso e segurança, sabendo que nós estamos nessa terra por um momento, nós somos peregrinos, mas daqui a pouco nós estaremos com Ele. Por quê? Porque Ele disse que ia fazer muitas moradas e voltaria e nos levaria para estar com Ele e viver com Ele, um lugar onde não há mais sofrimento, não há mais dor, não há mais enfermidade, um lugar de paz, de plenitude, de gozo. Isso não mexe com você, queridos? Quanto mais nós buscamos a Cristo, quanto mais Cristo está em nós, mais nos desprendemos das coisas desse mundo. Se Jesus falasse para você se você iria morrer amanhã, qual seria a sua reação? Não, Jesus, deixa eu ver os meus netos nascerem. Não, Jesus, eu acabei de casar agora. Não, Jesus, eu acabei aquele emprego tão sonhado. Qual seria a sua resposta? Porque quanto mais Cristo em nós, mais desprendido estamos desse mundo. Quanto mais Cristo em nós, nós sabemos que todo o nosso cuidado é em vão. Em vão trabalha o sentinela se o Senhor não vigiar. Ele é suficiente em todas as áreas da nossa vida. Nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 38, 39. Ele é suficiente hoje, amanhã e para sempre. Jesus Cristo é tudo o que precisamos para a salvação, para a vida e para a eternidade. Conhecê-lo mais é crescer na confiança de que nele temos tudo. Colossenses 3, 11. Tudo o que o seu coração busca já está em Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que todas as necessidades,
tudo aquilo que esses falsos profetas estão falando para eles. Toda essa busca por uma felicidade falsa, mentirosa. Toda palavra mentirosa que estava mexendo com o coração deles, o apóstolo Paulo estava dizendo assim: parem com isso. Pois se há alguma necessidade no coração de vocês, está em Cristo. Cristo já deu, já está tudo lá, basta ir até Ele. Tudo que o seu coração busca já está em Cristo. Se você tem alguma necessidade hoje, a resposta está em Cristo. Jesus Cristo vai dizer assim: ei, eu venci o mundo. Então vocês, é só desfrutar. Não ande aflito, eu venci o mundo. Não ande inquieto por coisa nenhuma, apenas busque o reino em primeiro lugar. Então, se você tem alguma necessidade, a resposta está em Cristo. Se você precisa de um perdão, você já tem um Salvador. Você já tem um Senhor que é misericordioso. Basta você se arrepender. E arrependimento, vocês já sabem, é aquele caminho que você está seguindo de costa para a casa do Pai, de costa para o Pai, e de repente você se arrepende, você reconhece o seu erro, se arrepende, você vira as costas para a escuridão e fica de frente para a luz como um girassol. Então, se você precisa nesta noite de uma direção como eu preciso, esse é um tema que eu preciso de direção numa área da minha vida. Eu preciso de direção, e aí a palavra diz, se você precisa de uma direção, Ele é o caminho. Mas você talvez não precise de direção, mas você precisa de uma verdade, de uma palavra de verdade. Eu quero dizer que Ele enviou o Espírito Santo, que Ele é mestre. Mas talvez você não tenha necessidade, você não precisa de perdão, você não precisa de direção, você não precisa de verdade, mas você precisa de vida. Tem áreas na tua vida que já estão mortas, mortificadas, e que nessa noite você precisa urgentemente de uma visitação do Espírito. Você nessa noite precisa urgentemente de um despertar, de um avivar do Senhor. A resposta está em Cristo. Ele é o pão da vida, Ele é a vida, Ele é a ressurreição. Mas de repente você precisa de paz. Entrou aqui com um coração tribulado, preocupado, falta paz. Eu quero dizer que Ele é o bom pastor. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Ele está disposto a cuidar de você. Ele está disposto a tirar, muitas das vezes, as vestes que estão sujas, machucadas, e colocar uma veste nova em você. Ele é o bom pastor que cuida muito, muito bem das suas ovelhas. Mas talvez você entrou aqui sem nenhum sentido. A vida perdeu o sentido. A vida perdeu a graça. Vim para um culto como esse, perdeu a graça. Estar junto com os meus irmãos numa comunidade, perdeu a graça. Querido, eu quero dizer para você que Jesus é a solução. Jesus é o pão da vida, Jesus é a água, Jesus é o bom pastor, Jesus é suficiente para mim e para você. Se você tem a Cristo, você tem tudo. Você tem tudo, tudo que você precisa para ser a pessoa mais feliz do mundo, como o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos e alegrai-vos no Senhor. Esse homem fala isso no momento mais difícil da sua vida. E para terminar, uma pergunta pessoal: o que eu tenho buscado além de Cristo para me completar? O que eu tenho buscado além de Cristo para me completar? Eu tenho confiado mais no meu esforço do que na graça? Estou vivendo a vida como alguém
que já está completo em Cristo? Quando temos Cristo, nós temos uma identidade, nós temos um propósito, nós temos esperança, nós temos o futuro. Ele é suficiente, Ele é tudo e Ele nos basta. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Como é que está isso na sua vida? Antes de orar, vamos ficar em pé. Os irmãos que creem que o Senhor Jesus, Ele realmente está aqui. Aleluia. Por favor, faça algo, não faça para ninguém ver. Faça só para Ele ver. Ou dê glória a Deus, ou louve, ou dê aleluia, ou um aplauso bem forte para Jesus. Vamos orar ao Senhor. Se você hoje percebe que a sua vida você está vivendo, tentando completá-la da sua forma e do seu jeito, fora de Cristo, é hora de voltar para o centro. É hora de voltar para o centro da vontade de Deus. Se você está querendo dar um jeito para a sua vida financeira, sem voltar para o centro, eu quero dizer que você está traçando um caminho muito perigoso, porque Jesus é suficiente. Entrega nessa hora todas as áreas da tua vida a Ele, e peça para que Ele governe. Peça para que Ele tome a frente urgentemente. Entrega para Ele tudo aquilo que você tem segurado com as tuas mãos, achando que aquilo é propriedade sua. Seja o que for. Aqueles que estão enfermos, como nós já oramos aqui, entrega para Ele toda a tua enfermidade. Tua não, entrega para Ele a enfermidade e declare: saia em nome de Jesus. Entrega para Ele o teu casamento, o teu esposo, a tua esposa. Entrega para Ele. Aproveite esse tempo e deixa o Espírito ministrar ao seu coração. Declare nessa noite: Jesus, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu quero declarar que Tu és suficiente para mim, é suficiente para minha família. Se existe alguém nesse lugar que tem sentido que Cristo está te cercando de todos os lados, que está te atraindo, você que nunca tomou uma decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo, você que nunca fez isso e que nessa noite você gostaria de tomar essa decisão, de ter um encontro real com Cristo, de entregar a sua vida para
para Cristo e declarar que Ele é o Senhor da tua vida, é o teu Salvador. Existe alguém nessa noite que gostaria de aceitar Jesus, de entregar a sua vida a Jesus como único e suficiente Salvador? Existe alguém? Levante a sua mão, a gente gostaria de orar por você. Existe alguém aqui nesse lugar que gostaria, que ainda não fez essa decisão, que nunca fez e gostaria de fazer nessa noite? Gostaria que você estendesse a sua mão. Não? Se nessa noite, aí mesmo no seu lugar, existem pessoas que até hoje gastaram toda a sua força querendo arrumar a sua vida, querendo governar a sua vida, e que foi tocada, que teve um impacto com a palavra do Senhor, aí mesmo no seu lugar, se arrependa, peça perdão a Ele e diga a Ele: Senhor, eu estou voltando, Senhor, eu estou abrindo, eu estou me despindo diante do Senhor, para que o Senhor seja o centro de hoje em diante, e eu quero colocar tudo que me entristece, tudo que me aflige nas tuas mãos, e quero cada vez mais me apaixonar pelo Senhor. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por essa palavra na minha vida, quando o Senhor deu para mim, Pai. Como eu precisava, Pai. Como eu precisava ser lembrado, Pai, que o Senhor é suficiente, que apenas eu preciso depositar nas tuas mãos e confiar, Deus, que o mais, que o melhor o Senhor vai fazer, porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por isso, Deus, nos abençoa, Pai, que o teu Espírito nos ensine, Deus, estas verdades, que o teu Espírito ministre aos nossos corações essa palavra, e que possamos, ó Deus, cada vez mais confiar, cada vez mais descansar, cada vez mais declarar que tu és suficiente, e com o Senhor tudo dará certo no final, tudo. Por isso, Pai, nós agradecemos ao Senhor e pedimos ao Senhor agora que o Senhor cuide de nós, que o Senhor continue a cuidar de nós, nos dê uma noite tranquila, uma semana abençoada, e que possamos refletir cada vez mais na tua palavra, na tua verdade. É o que nós oramos aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém, queridos. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, amém? Fiquem com Deus.